Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício e te convido a fazer uma reflexão, né? Na verdade, um questionamento sobre o que está acontecendo com o município de Lapão. Nós já vivemos tempos em que a gente recebia os nossos proventos antecipados, o mais tardar dia 28, né, de cada mês. A gente recebia dia 27, mais tardar dia 28. E em véspera, né, de feriados como funcionário público, era antecipado. Ou seja, a gente recebia antes ainda, antes do dia 27. Só que nessas duas últimas gestões aí, está muito diferente. Mudou. E aí, aqueles professores que tinham feito seus compromissos para mais tardar dia 30, acabaram se complicando, porque esse ano nós recebemos salário dia 2. Não me lembro qual foi o mês, se foi o mês de abril, se foi o mês de maio, recebemos no dia 2. A gente sabe que, por lei, né, o gestor ele tem essa garantia na lei de ir até o quinto dia útil, mas se tem, né, o recurso, por que não antecipar? Por que não pagar dia 29? Mas a gente tem que seguir a risco dia 30, dia 31, ou até mesmo como aconteceu nesse mês aí que eu citei, né, até dia 2. É complicado porque a gente atrasa, né, os nossos compromissos. Então, hoje o professor, o funcionário público de Lapão, não pode mais fazer compromisso dia 29. Tem que ser para garantia, para não atrasar, para não pagar juro, tem que ser dia 5 ou 10, melhor dia 10. Aí eu fico assim a perguntar, o que acontece com Lapão? Porque todos os municípios em torno de Lapão receberam, né, verbas relacionadas à educação no ano de 2024, preferencialmente na virada do ano. Teve município que pagou rateio para professor, né? Houve sobras. Em Lapão não tem sobras. É complicado. Mas aí você pode me dizer, mas a folha de Lapão é grande, são muitos funcionários, né, muitos professores, mas poucos efetivos. Lapão está com praticamente 70% de professores contratados. E aí é bem complicado, bem difícil. Mas voltando, né, ao assunto, o que acontece com Lapão? Eu vinha olhando os contra-cheques antigos e não tinha lá nenhuma descrição de dias trabalhados. Esse novo contra-cheque de 2022 para cá, né, tem um layout diferente, contra-cheque, e lá diz o seguinte: 30 dias trabalhados. Ou seja, o funcionário de Lapão, o professor, eu acredito que está em todo contra-cheque, né, essa informação. Só recebe depois que trabalhar 30 dias. Não tem nenhuma antecipação. É Natal, Ano Novo, não tem. Mas aí você pode me dizer, mas Natal tem o 13º. Sim, né, o 13º que é pago do dia 12, né, dia 15, nós já recebemos até dia 20.
E aí o salário do mês de dezembro a gente recebe na virada do ano. Normalmente é a gente contando ali, pelo menos eu, contando, fazendo aquela contagem da virada do ano e olhando para ver se caiu algum dinheiro em conta. Isso é ruim, isso é muito ruim, porque tem a verba, tem a verba. É falta de gestão, falta de gestão. Não sei se você concorda comigo, mas para mim é. Mas aí alguém pode dizer, esses municípios que estão antecipando salários a professores, que estão pagando um 14º, eles vão se complicar, porque está pegando, não está fazendo conta, né? Nada disso. Nada disso. É tudo, toda a prefeitura, né, todo gestor tem contador, tem um pessoal de apoio que trabalham ali, que fazem cálculos e cálculos. Inclusive, no início do ano, na jornada pedagógica, nós tivemos o aumento salarial depois da PLB ir reunir com o prefeito, que há essa necessidade, que eu não sei para que essa necessidade de uma reunião com o prefeito, se é algo, né, uma definição do piso nacional. Não sei para que essa necessidade de reunir para negociar algo que é lei, né? E aí, em meio a sonhos e premonições, a PLB consegue, né, um acordo com o prefeito, e aí esse projeto vai para a Câmara e é aprovado e os professores recebem. Esse ano nós tivemos, eu não me lembro do aumento, se foi 12% ou foi 14%. Sei que ele estava pagando, né, os 4% que ficou do ano passado, que ele não deu reajuste total. E aí foi anunciado numa jornada pedagógica o valor acima do valor nacional. E a palestrante ficou bestificada. Nossa, o prefeito do município de Lapão vai pagar mais, 4% a mais, sem saber ela que ele estava pagando, que ele estava devendo. Né? É marketing. Então isso se chama marketing. É muito ruim isso, porque a gente mostra uma imagem a qual não é vivida. Depois cobra IDEB, né, SAEB, mais o investimento em professor lá embaixo. Lá embaixo. Tem que se fazer uma reunião, tem que ir atrás do prefeito para que ele cumpra, né, com a lei do piso. Agora eu fico, né, pensando o seguinte, a previsão para o ano que vem é de 0,85% só, não chega nem a 1%. Será que a PLB vai ter que ir conversar com o prefeito para fazer um acordo? Né? Será que a prefeitura tem condições de pagar 0,85% de aumento aos professores? Né? Eu sei que a lei que tem que ir para a Câmara, porque tudo, né, passa pela Câmara. Mas a necessidade da PLB, qual é o papel da PLB nisso mesmo? Fico pensando. Porque era um órgão que deveria nos representar, foi nos calar. Nós ficamos com um grupo de WhatsApp de 20 a 30 dias fechado. E aí eu saí do grupo, porque eu não ia ficar num grupo onde a gente já faz as perguntas e não tem resposta, e ainda mais um grupo fechado. Mas tudo bem. Isso aí, tudo bem. O meu questionamento aqui é, será que Lapão é o único município da Bahia, do Brasil, que não recebeu verba na educação? Será? Porque municípios em torno de Lapão, como Irecê, Canarana, Jussara, uma cidade tão pequenininha, né, antecipou salário para funcionário público, mas Lapão não. Lapão ninguém sabe de nada. Pergunta-se, será quando vai ter pagamento
não sabe, não tem previsão. Então isso é muito ruim, muito desanimador, né, para o servidor público, não só o servidor público efetivo, mas aquele também, né, de contrato temporário, aquele que necessita cumprir com seus compromissos. Isso é ruim. Então eu chamo a atenção aqui dos vereadores. Nós temos a maioria é situação, nós temos um de oposição. Chama a atenção, nos ajude, por favor. Questione, faça questionamentos ali na Câmara. Se for possível, né, convide professores para participar ali das sessões, para que a gente se inscreva e fale ali no microfone, né, tem ali a oportunidade de fazer esses questionamentos. São muitos assuntos que, para abordar, né, teria que ter muito cuidado, mas um dos assuntos assim que eu quero falar aqui é o mês de dezembro de 2012. Mas aí o gestor atual pode dizer, 2012 não é comigo, é com o gestor de 2012. Só que a PLB levantou um processo, né, para que os professores que trabalharam com carga horária em 2012, que não receberam o mês de dezembro, recebessem. Eu não era afiliado, na época não era. Eu me enganei, eu achei que fosse, mas não era. Só que mesmo assim eu entreguei documentos. Outros professores entregaram documentos, mas apenas foi protocolado 16 professores, onde o nome está errado. Então o nome do professor está errado. Foram protocolados 16 professores. E dentre esses 16, um dos professores diz que não lembra de ter entregue nenhum documento. Então a gente fica triste com isso, porque, né, a gente confia, nós não recebemos um papel que comprovasse, né, ali o recebido. Então tudo que nós formos fazer, nós temos que ter um recebido para comprovar, porque aí ficou o restante dos professores, os outros, porque na época foi em torno de 78 ou 87, se não me engano, professores que foram prejudicados, que tiveram desconto, né, de INSS, de imposto de renda, mas não recebeu o mês, então tem que ser compensado. Fica esse restante desses outros professores como mentirosos. E aí você vai bater de frente. Eu entreguei. Entregou a quem? Não tem um recibo, não tem nada. Entregou a quem? Só foram 16 professores que entraram com processo. Mas muitos entregaram documentação. E outra coisa são os precatórios. Os precatórios do Fundef. O deputado, né? O deputado Ricardo Rodrigues, eu sigo ele no Instagram e eu votei nele, né, para deputado. Eu sigo ele no Instagram, vejo as publicações ali, né, das maravilhas que ele está fazendo, coisas muito, muito boas, né, por sinal. E aí nas publicações dele, eu marcava o arroba, né, do deputado e perguntava o seguinte: e os precatórios? E a primeira parcela, deputado? A primeira parcela foi para onde? O que foi que aconteceu? Só que
minha publicação ela era apagada. Alguém ali, né, da assessoria dele apagava. Eu fiz isso umas 7, 8 vezes. Em publicações dele diferentes, né? Até que me tiraram. Eu não posso mais marcar o deputado. Então, não perder um seguidor, porque eu estou seguindo, para eu ver o que é que ele está fazendo ali, mas perder um eleitor. Porque eu acho que quando você não tem resposta para dar, simplesmente, sei lá, falaria alguma coisa no PV, não sei, mas calou. Fez igual o sindicato, né? Me encalou. Só que ultimamente eu estou fazendo o comentário, estou tirando print e estou publicando no Instagram. Porque a gente precisa saber. Eu não tenho direito a precatório, mas os meus colegas têm direito a precatório. Eles precisam, né, receber precatório. Porque tem cidades que já pagaram precatório e Lapão não. E, sinceramente, eu não acredito que esse gestor vai pagar precatório, não. Eu acredito que ele vai jogar para frente o próximo gestor. Sabe por quê? Porque qual é a preocupação do gestor atual? Ele não vai se candidatar mais. Ele não tem mais nenhuma preocupação. Nenhuma. Nenhuma sequer. Então é dezembro de 2012, precatórios, foi de água abaixo. Então fica aqui a minha tristeza, a minha angústia, a minha revolta, representando outros professores que às vezes fala, se manifesta lá no grupo, porque foi aberto, abriram uma enquete, né, lá no grupo da PLB, para ver quem gostaria que o grupo fosse reaberto, né? E teve muitos professores que disseram o seguinte: não, permaneça fechado, do jeito que tá bom. Mas, né, a maioria ali ganhou e abriu o grupo. Só que abriu para quê? Porque você questiona, você faz uma pergunta, não tem resposta. Nós temos um advogado, a gente paga um advogado para ter uma resposta e ele não dá nenhuma resposta. Nenhuma. Então fica aqui a minha revolta. E vereadores, por favor, nos ajudem. Nos ajudem. Tá bom?